4 horas mais 23 minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, e o nosso entrevistado já está na ponta da linha aqui para falar com os nossos ouvintes, é o doutor Hélio Bacha, infectologista, consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia e membro do Sem Covid. Muito boa tarde, doutor, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bandeirantes e o contato com seus ouvintes. Doutor, a gente teve, não é, a confirmação e depois um recuo do Ministério da Saúde em que diz respeito aos casos da Delta Cron no Brasil, né? O ministro Marcelo Queiroga havia confirmado nesta semana os 2 primeiros casos de pessoas infectadas com essa variante. E agora, a informação que a gente teve do publicado no Twitter, né, é que era um esclarecimento, né? Os 2 casos do Delta Cron que citei mais cedo ainda estão em investigação e foram notificados ao Ministério da Saúde pelos estados. O sequenciamento total do vírus deve ser finalizado nos próximos dias pelo laboratório da Fiocruz, né? Bom, para a gente entender e dividir aqui com a nossa audiência, não é? A gente precisa se preocupar de fato com essa nova variante, o quão infecciosa ela é, o quão letal, contagiosa. O que o senhor pode passar aqui para o nosso ouvinte, doutor? A pandemia não acabou. E não está no horizonte ainda o término da pandemia, porque nós temos ainda uma grande parte da população no mundo vulnerável a esse vírus. O vírus SARS-CoV-2 é um vírus que se muta como qualquer outro vírus. Então, a capacidade de mutação é inata. Não se espera que haja milhões de casos por dia no mundo e não haja mutação. Então, nós temos que ter uma vigilância constante sobre a segurança nossa perante novas variantes. São essas variantes de preocupação. O Brasil testou pouco, eu espero que teste mais. Essas variantes tendem, a maior parte delas, a ter uma capacidade inferior à da Ômicron na transmissibilidade. A Ômicron chegou a uma capacidade de transmissão que nenhuma variante anterior apresentava. Pode ser que outras variantes se apresentem com capacidade maior? Pode. Mas essa nossa variante atual, da moda, que nós temos lidado com quase 100% no Brasil hoje, é uma variante que mutou e perdeu, em grande parte, a capacidade patogênica, a capacidade de causar doença mais grave, mas tem uma alta capacidade de transmissão. Para substituir essa variante, teoricamente é possível, mas é difícil. Então, o que nós temos que fazer é isso mesmo, é fazer sequenciamento dos novos casos no Brasil todo, no mundo todo, porque pode ser que a nossa política tenha de isolamento, a nossa política de lidar com a pandemia possa mudar de uma hora para outra. Especialmente quando algumas pessoas já pensam que a pandemia acabou e já estão, mesmo em ambiente interno, sem uso de máscara. Então, a possibilidade de uma nova variante é uma possibilidade teórica, mas é uma possibilidade real. Doutor Hélio Bacha, boa tarde. Na China, nós tivemos, nos últimos dias, problemas muito sérios que levaram, inclusive, a isolamento de populações inteiras em grandes cidades e até na mais rica cidade chinesa, que é Xangai, também em cidades próximas de Pequim, também em Shenzhen, quer dizer, cidades importantes que tiveram
fábricas paralisadas, pessoas impedidas de saírem de casa, etc. E é claro que é muito difícil obter informações claras da China, né? Porque o país não fornece com a transparência ideal o que está acontecendo por lá. E também na Europa há países que voltam a ter uma situação preocupante. O senhor acredita que o que está acontecendo na China deriva da Omicron? A Omicron chegou para valer por lá? Ou é uma outra situação? Eu tenho a impressão que uma variante com uma capacidade de transmissão muito maior do que eles estavam acostumados chegou lá. Porque eles estavam tendo uma eficácia no isolamento, apesar de ter sido o berço da SARS-CoV-2, da Covid-19, eles tinham uma contenção boa. Agora, uma coisa é conter variante Delta, a variante natural, outra coisa é conter essa variante Ômicron, que é dezenas de vezes mais transmissível do que as anteriores. Essa situação na China preocupa, é uma população muito grande, de bilhões de pessoas, e nós podemos ter novas variantes, com chance de termos variantes de preocupação, com chance de mudar o perfil epidemiológico da pandemia. Na Europa, nós tivemos essa descrição de casos de cruzamento de Ômicron com Delta, mas localizada. A apresentação de uma capacidade maior do que a própria Ômicron em transmissão, essa nova variante, essa combinação, ela não, Delta Micron, né? Ela não é eficaz. Então, aparentemente, a Ômicron continua prevalecendo, mas isso tudo é uma questão ainda de observação e torcida. Pelo comportamento natural dos vírus, né? O senhor conhece isso tão bem como infectologista, não desaparece o risco de desse vírus tornar-se mais agressivo, uma variante mais agressiva e letal, com uma letalidade maior, aparecer. Isso não se descarta, essa possibilidade? Não se descarta. Essa possibilidade é o que nos leva à obrigação ética de explicar à população isso. O carnaval ainda não está livre. O momento de comemorar é como bater palma no segundo movimento da sinfonia. Nós temos que esperar o desempenho de todos os movimentos. A gente bate palma no final. E nós devemos estar atentos ainda, especialmente com o inimigo que cá entre nós é um dos piores desafios sanitários que nós tivemos na história da humanidade. Então, todas as nossas capacidades de vigilância, de novas vacinas, de novos medicamentos, de orientação de proteção individual, devem ser mantidas. Dr. Hélio Baixa, conversando aqui ao vivo com os nossos ouvintes no Bandeirantes Acontece. A informação do dia também, né, que São Paulo anunciou a aplicação da quarta dose, antecipação da quarta dose da vacina de Covid aos idosos acima de 80 anos, né? A imunização desse público começa no dia 21, a expectativa é vacinar 900 mil pessoas. Imagino que o calendário vá seguir também como foi até aqui, da primeira, da segunda dose, da dose adicional de reforço para todos os públicos, não, doutor? Sim, mas nós ainda não sabemos tudo a respeito da quarta dose. Da terceira dose, nós sabemos que é muito mais protetora essa terceira dose contra a variante Ômicron. 2 doses para enfrentar a Ômicron é pouco. 3 é bem melhor.
ela tem uma eficácia muito importante. A terceira dose é fundamental ser feita. Eu diria que é mais importante garantirmos a terceira dose para todo mundo do que a quarta dose para alguns. Quem que nós estamos indicando a quarta dose? Nas pessoas imunodeprimidas, ou pela idade, ou pela condição de comorbidade, de outras doenças, de medicação que faça uso. Então, é em cima disso que nós estamos oferecendo essa quarta dose. Se ela é útil à população geral ou não, é matéria ainda de controvérsia e estudo. Doutor Hélio, uma última da minha parte. O senhor falou sobre vacina, né? O senhor acredita que quem já tomou as 3 doses deve mesmo partir para a quarta? Às vezes até com um intervalo muito curto entre uma e outra, ou o mais racional, o mais adequado seria esperar uma vacina com eficácia específica para a Ômicron? Nós temos que garantir a terceira dose para a Ômicron. Eu seguiria o relator, ou seja, a orientação geral do nosso Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O que nós temos é o desafio de oferecer a terceira dose para o conjunto da população o mais rápido possível. E a quarta dose para aquelas pessoas imunodeprimidas. O desafio da vacinação ainda está a ser cumprido. Nós não chegamos ainda em 90% de terceira dose do país. A população dentro do país é muito desigual em termos de cobertura e no mundo muito mais. O que nós temos de países ainda com 15%, 20% da população vacinada, especialmente nos países africanos, é grande. Essa Ômicron mesmo veio de população africana. Então, onde o vírus se transmite e tem uma capacidade de se apresentar com nova roupagem muito maior. A vacina auxilia tanto na proteção de apresentações graves da doença, contra também a apresentação de novas variantes. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com Hélio Bacho, infectologista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e membro do Sem Covid, explicando um pouco sobre essa variante Delta Cron e também falando da quarta dose. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu, doutor? Obrigado, Zaidan, obrigado, Danilo, obrigado a vocês Nós da Rádio Bandeirantes e muito obrigado aos ouvintes. Até uma próxima, doutor.